Olá, magníficas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar um pouco da minha história para vocês, dessa história que culminou na construção desse curso chamado Eu Sou Magnífica, que tem como objetivo ajudar você a reconquistar o seu amor próprio, fortalecer a sua autoconfiança e desenvolver uma autoestima inabalável. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel Aguiar, eu tenho 40 anos, sou casada há 17 anos, sou mãe de um garotão chamado Dante, de 11 anos. Sou filha da dona Ábia e do seu Pedro. A dona Ábia era uma dona de casa e o seu Pedro era concursado, ele era servidor federal, né? E a minha história, né, com esse assunto, com as emoções, com a gestão das emoções, começa lá na minha infância. A minha mãe tinha transtorno bipolar, né? Ela tinha problemas com essa doença tão séria e ela se dopava de remédios controlados e isso fazia com que ela fosse internada, né? Em algumas clínicas psiquiátricas. Então, durante toda a minha infância e a minha adolescência, eu convivi com uma mãe extremamente violenta, né? Que tinha surtos psicóticos dentro de casa, que muitas vezes me espancava e eu acabava indo para o colégio com o corpo, né, cheio de marcas das surras. Então, até a minha adolescência, até entrar na fase adulta, eu realmente tive essa fase muito desafiante. E aos 22 anos, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu comecei, né, a ter os primeiros problemas decorrentes, né, acredito eu, dessa fase da minha vida, né? Eu tive a minha primeira crise de depressão aos 22 anos, por excesso de trabalho, né? Assim que eu me formei, eu entendi que para ganhar dinheiro eu precisava trabalhar, né? E na profissão que eu escolhi, que é jornalista, eu realmente precisava ter um acúmulo de trabalho para conseguir uma renda que eu considerasse, né? Que eu considerava ideal, né? Para a vida que eu queria ter. Então eu comecei a trabalhar da hora que eu acordava até a hora que eu dormia, né? E quando eu percebi, eu comecei a ter alguns problemas de falha de memória, né? E foi assim que a primeira crise de depressão, né, se manifestou na minha vida, né? Fora o cansaço, a irritação, o estresse, né? Eu também comecei a ter falha de memórias e foi a primeira vez que eu tomei algum remédio, né? Que não foi, na verdade, um remédio natural. E aí, depois disso, né, passado algum tempo, eu me casei, fui fazer pós-graduação, né? Decidi entrar na carreira universitária, né? Antes eu trabalhei como repórter, assessora de imprensa, e decidi entrar na carreira universitária como professora aos 24 anos, né? 2 anos depois de eu me formar. E aí, novamente, né, comecei a acumular vários trabalhos. E aí, além dos trabalhos de freelance, eu comecei a dar aula em 3 faculdades, né, de forma simultânea. E mais uma vez, o cansaço me pegou, né? O cansaço, o estresse também me pegou, porque eu não tinha qualidade de vida nenhuma, não me alimentava bem, não fazia atividade física e só trabalhava. E aí, quando a minha mãe faleceu, né, em 2007, eu tive a minha segunda crise de depressão e foi quando eu comecei a tomar remédios controlados, né? Quando eu realmente procurei um médico, um psiquiatra e comecei a tomar remédios controlados. Mas eu nunca fui muito disciplinada, né, com essa questão. E aí passou-se um tempo, né? 2 anos depois, de 2007, em 2009, eu fui mãe. E aí a maternidade me trouxe a conhecida depressão pós-parto, né? E aí foi a primeira vez que eu fui parar também na terapia, né? Eu fui fazer terapia e continuei tomando os remédios controlados, mas com o mesmo estilo de vida, né? Sem cuidar da minha saúde, sem me alimentar bem, trabalhando muito. Foi um momento também que coincidiu com a transição de carreira, né? Quando eu decidi sair da carreira de professora universitária e empreender na área de vendas diretas. E quando foi, isso também, né, culminou com o excesso de peso. Eu, quando me casei, eu pesava 64 quilos. Quando eu fui mãe, já estava com 74, né? Quando dei à luz, estava com 92. Então, na época da depressão pós-parto, eu estava ali com uma média de 80 quilos já, né? E quando foi em 2014, eu sofri um assalto à mão armada em frente de casa. E foi quando eu tive a quarta crise de depressão e essa realmente me levou à lona, né? Eu passei 4 meses chorando, dormindo e comendo, né? Querendo desistir de tudo, querendo desistir da minha carreira, querendo desistir do meu trabalho, dormi até tarde, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe, né, que eu sou madrugadora, então eu mal saía da cama, só acordava para comer e dormia. E um belo dia, o meu filho, na época com 4 a 5 anos,
Ele olhou bem pra mim e virou assim: mamãe, por que todos os dias você chora? E naquele dia eu percebi que eu estava, né, me tornando a pessoa que eu não queria ser. Eu estava me tornando uma pessoa depressiva, uma pessoa que me entregava as emoções, uma pessoa sem nenhum tipo de controle emocional e dando para o meu filho uma mãe que ele não merecia. E naquele momento eu tomei a decisão de que eu ia aprender a gerenciar as minhas emoções. Então eu comecei a fazer vários cursos, né? Fiz cursos de imersão do método CIS do Paulo Vieira, que já deu uma melhora considerável, né, no meu estado emocional, na minha inteligência emocional naquele momento. Depois fiz alguns processos de coaching, né, de acompanhamento pessoal, para melhorar minha inteligência emocional, para melhorar minha autoestima, porque uma vez que eu tava com depressão, eu tava, né, me sentindo mal comigo mesma, e isso acabava que eu tratava as pessoas perto de mim mal, principalmente a minha equipe, né, e naquele momento eu busquei essa melhoria para eu poder ser uma líder melhor, né. E aí, quando foi em 2016, eu decidi fazer a formação em coach emocional pelo método Augusto Cury, né? E comecei a fazer essa formação que durou mais ou menos um ano, né? E nessa formação eu falo que eu terminei de ajustar os parafusos que estavam, né, ali descontrolados, né? E aí eu realmente consegui controlar, né? Aprendi, acho que não é controlar a palavra certa é gerenciar. Aprendi a reconhecer, aprendi a acolher e aprendi a gerenciar as nossas emoções, né? E aí, depois disso, assim, né, que eu terminei a formação, já tava me sentindo super bem, super animada, só que eu não conseguia ter o mesmo ritmo de trabalho que eu tinha antes. E aí eu decidi, comecei a perceber o que estava me faltando naquele momento, e eu percebi que eu precisava perder peso, porque na época eu tava com 92 quilos, né? Porque quando eu sofri o assalto, eu engordei 7 quilos em 4 meses e cheguei a 92 quilos. Eu já estava fazendo atividade física, que foi uma das ações que eu trabalhei, né, para melhorar a questão da depressão, né? A atividade física me ajudava bastante. E aí, quando foi em 2017, eu decidi que eu iria emagrecer, né? Que eu iria conquistar um peso saudável. Foi quando eu fiz o método Magra para Sempre, da nutricionista Karina Peloy, e emagreci 22 quilos, né? E em 2017, finalizando a formação em coaching no método Augusto Cury, eu decidi criar um curso de desenvolvimento emocional para mulheres chamado Femininamente, né? Foi o nome que eu dei para esse curso. O objetivo era o quê? Era passar um pouco do conhecimento que eu tinha de gestão das emoções femininas, uma vez que eu trabalho com liderança de mulheres há 10 anos, para as mulheres que quisessem, né, adquirir aquele conhecimento. Nós realizamos, né, eu realizei 4 turmas presenciais naquela época e sempre tive o desejo de gravar esse curso. Mas depois que eu emagreci, eu decidi focar na minha carreira, né, de vendas diretas e abortei, deixei ele em stand-by esse projeto. E aí, o que aconteceu, né? Agora, no meio de uma pandemia, né, em 2020, eu decidi iniciar o curso Jornada das 5 Liberdades com o treinador comportamental Wendel Carvalho, que é esposo da Karina Peloy, que dupla maravilhosa, né, gente? E aí, eu decidi que eu ia realmente começar a gravar todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de toda a minha carreira, né? Desde quando eu me formei como jornalista até os dias atuais. E é nesse contexto que eu vou começar agora, né, a gravação do Eu Sou Magnífica, que é um curso voltado para a reconstrução do amor próprio. Acho que é para a reconquista do amor próprio, para o fortalecimento da autoconfiança e para o desenvolvimento de uma autoestima positiva. Então essa é um pouco da minha história, espero que você tenha gostado, espero que você curta o curso e que você possa aprender, como eu, a ser uma mulher magnífica.